E aí, né, tem mais outra camada da desinformação que eu quero abordar contigo, que agora, né, não só, primeiro começou com esse jornalista irresponsável, depois começou com Elon Musk, e depois parou na boca de quem? Daquele pessoal que não pensa no Brasil, que pensa apenas na sua ideologia, no seu mito, né, e de fazer a contraposição ao governo, sempre pelo lado errado, é claro, que agora eles estão com tal de um Twitter Files, né? Como se tivesse uma grande conspiração da justiça brasileira que está fazendo uma injustiça, que está pedindo documentos e trocando documentos que não era para trocar. Cara, assim, sinceramente, tu chegou a acompanhar esse negócio do Twitter Files? Eu confesso que eu não entendi porra nenhuma. O que eu pude depreender do assunto, pelo que eu cacei, né, e até mesmo pela fala aí do irresponsável que se diz jornalista, eles estão querendo dizer que eles estão sofrendo um assédio judicial do judiciário brasileiro. Será que eu entendi certo isso? Tá acompanhando esse debate aí sobre o tal Twitter Files? Eu acho que eles deram esse nome pomposo, né, para poder, né, como você falou aí, para chamar a atenção, né, de que realmente existem questões ocultas aí nos bastidores, que eles têm documentos, então é sempre isso, né, para você dar uma ideia de algo bombástico, né, eu tenho documentos aqui, eu tenho provas, mas até agora foi o que eu disse, só, como eu disse antes, aparentemente só esses e-mails surgiram até agora, não trouxeram aí documentos de fato nenhum, arquivos, né, de fatos nenhum até agora, que possam eventualmente demonstrar, né, que esteja ocorrendo, né, todo esse assédio judicial, toda essa, né, essa intervenção aí tão drástica, né, por meio dos órgãos judiciais sobre o Twitter, né? Então, enfim, só é meio que uma bravata mesmo, né? Só uma bravata. Eu acho que é mais aquela estratégia da extrema-direita de jogar para a plateia como se tivesse algo muito oculto e tal, né? Que é a mesma estratégia que o Brasil Paralelo, né, costuma fazer de mostrar que há algo muito maior que está acontecendo e no fim das contas não tem coisa nenhuma. Pois é, e foi o que a Estela Aranha mostrou, né? Por exemplo, com relação a esse tweet aí, né? Deixa eu ler ele rapidinho aqui, porque ele é curtinho, né? Desse Michael Schellenberger, né? Onde ele havia dito inicialmente, né? Que havia inclusive ameaças de prisão de funcionários e tal, por ordem do Alexandre. Aí ele vai dizer assim: correção. Acima eu escrevi: Alexandre de Moraes e outros funcionários do governo ameaçaram processar criminalmente o advogado do Twitter no Brasil se ele não entregasse informações privadas e pessoais. Ele colocou até entre asteriscos essas palavras. Isso está incorreto. Isso está incorreto. Não tenho provas de que Moraes tenha ameaçado processar criminalmente o advogado brasileiro do Twitter. Então, para você ver, eles jogam para a galera, ou seja, cria todo um barulho em cima disso daí, aí vem, faz uma notinha e corrige. Não era bem isso que eu estava dizendo. Então é isso, é método deles, né? E uma coisa que me entristece muito, Cristiano, você conhece muito bem a história da ditadura brasileira, né? Sabe, né, o que realmente foi a censura. Esse pessoal não sabe o que foi censura, né? O que nós vivemos, né, naquele período da ditadura, né? E aí eles vêm e banalizam um termo, e eu fico triste também que o Glenn, ele está usando a todo momento, né? Censorship, ele utiliza inglês e fala em censura, né, como se isso fosse uma prática realmente regular, assim, como se isso fosse algo que está acontecendo, né, de fato no Brasil. Quando, na verdade, existem inquéritos questionáveis, né? Sim, criticáveis, não há dúvida, né? Até porque um inquérito, uma investigação, como essa das milícias digitais, das fake news lá no STF, eles têm que começar, ter um desenvolvimento ali, tem um meio e tem um fim, tem que ter uma conclusão. E realmente isso está se prolongando. Mas, enfim, de todo modo, existe um procedimento, as medidas que estão sendo tomadas, em tese, são pautadas na lei. Os atingidos têm todo o direito de contratar advogado, de ir lá, entrarem com recurso, contestarem ou tentarem demonstrar na justiça eventuais erros judiciais.
né? Agora dizer que isso é censura, né, que está acontecendo injustiça, quando na verdade a maioria dessas contas que eventualmente são bloqueadas, enfim, são de pessoas que praticaram crimes. Crimes. E veja bem, deixa eu só te dizer uma coisa aqui para a gente arrematar o assunto aqui, né? Eu achei aqui o perfil, tá? Da Estela Aranha. E ela estava falando aqui, né, que na época que houve aquela invasão do Capitólio, chegaram a falar de suspensão de 150 mil contas. E aí eu estava aqui acompanhando a discussão dela, dizendo que houve, né, ó, por medida judicial, né, de acordo com as leis americanas, a plataforma foi notificada e suspenderam as contas. Até aí tudo certo, não tem problema, é assim que tem que ser. Não, sério, não tem que ter discussão a respeito disso. Se o cara está, de alguma forma, incitando a violência, se ele está lutando contra medidas sanitárias, entre outras medidas, tem que ser tirado mesmo da rede e acabou a história. Tá entendendo? Daí eu vi aqui, né? Tava vendo aqui ela falando, né, sobre o caso Eles lá estão do pintando Capitólio. no Brasil como uma república, Uhum, né? né? E aí eu estava vendo aqui uma comentando, mas nessa época o Elon Musk não era dono do Twitter. Daí ela disse, ela complementou, tá, mas o que que se importa? Não se trata disso. Ela estava dizendo que em qualquer democracia do mundo, a liberdade de expressão não dá guarida irrestrita a discurso de incitação de golpe. 150 mil perfis suspensos em um país democrático pela mesma motivação, mostrando que, assim como nos Estados Unidos, acontece no Brasil. Então, não tem que ficar de chororô, não tem que assumir a defesa do bilionário que está querendo, de certa forma, aqui, a pretexto de manter os seus negócios, a pretexto de voltar com as contas suspensas, porque eu já fiquei sabendo por aí que em outros países houve suspensão de contas por ter cometido crime e por debaixo dos panos o Elon Musk deixou essas contas ativas e ele foi notificado, viu? Então, o que ele quer é liberar essas contas, porque provavelmente isso dava muito retorno para o Twitter, né? E já que ele defende a liberdade restrita, isso, de certa forma, atrapalha os negócios, né? Então, nesse ponto aí, foi importante aqui a manifestação da Estela Aranha, né? Que eu vi agora aqui, eu entrei aqui no Twitter para eu ver como é que tá aqui, né? A nossa live tá bacana, hein? Nós estamos lá no Twitter com 26 pessoas assistindo o programa. Olha, eu estou começando a achar que eu vou ter que transferir, vou ter que sair do YouTube para começar a transmitir lá. Estou começando a pensar isso, viu? Daqui a pouco, né? Quando vai ver, pode ser mais interessante. Um abraço aí pro pessoal do Twitter, viu? Eu vi aqui um pessoal dando uma curtida aqui, até vi um cara aqui Só de conhecido, não curiosidade, sei como que se você está te segue. transmitindo para o Twitter? É que assim, como aqui Como que é a eu transmissão? pago, isso, é porque aqui, ó, essa conta aqui, ela é paga, tá? E aí eu posso fazer Uhum. transmissão para até 3 canais. Aí eu posso, aí eu escolhi, né, o Twitter e o YouTube, tá? Ele permite isso, tá? Ah, agora que eu vi aqui, ó. Aparece para mim, ao vivo no X. Uhum. Sim, Ah, sim, aham. legal. Pô, E legal. aí eu vi Legal. aqui, né, um figurão que deu uma curtida aqui, né, na nossa transmissão. Conhece o doutor Rubens Cassara? Te segue? Pô, caramba, grande honra. Ele esteve conosco no Space essa semana, pô. Pois é, ele deu uma Grande curtida Dr. aí. Rubens, um grande abraço para ele. Ele deu uma curtida aí na nossa transmissão. Show Pô, de bola. é um cara que não é pequeno, né? A gente fica até um pouco sem graça, né? Mas vamos seguir então? Grande Dr. Deixa eu Rubens, é só. juiz de direito no estado do Rio de Janeiro, faz parte da Associação dos Magistrados, dos Magistrados, agora me esqueci aqui, mas dos Juízes pela Democracia, então, muito bom. Grande abraço para o Dr. Rubens. Mas é isso, Cristiano. Então, assim, essa questão relacionada mesmo com essa
dupla, né, uma espécie de dupla, dois pesos e duas medidas, né? Quer dizer, nos Estados Unidos eles já têm uma prática em relação a isso, né? E mostra essa hipocrisia, na verdade, né, de quererem apontar os dedos aqui para a forma como nós estamos lidando com essas questões de extrema necessidade, extrema relevância, que isso vai ter que caminhar, como a gente estava dizendo, para algum tipo de regulamentação, para a criação de normas específicas, né, para as redes, para a forma como as big techs atuam no país, porque também há todo esse interesse. E aí sim, fechando aquelas todas as teorias que nós estávamos aventando lá no início, né, nós podemos quase que concluir que, assim, pelo menos ao meu ver, me parece que esse de fato é o grande interesse. Porque eu já vi isso também em algumas análises, que se nós avançarmos com essa regulamentação, se tivermos sucesso com relação a isso, isso pode gerar um efeito dominó para que outras tradições jurídicas, outros países, outros estados comecem a verificar também a necessidade de fazer essa regulamentação. E isso, obviamente, vai impactar tremendamente nas big techs. Vão ter que investir em pessoal, em tecnologia, inteligência artificial e tudo isso para poder atender essas demandas jurídicas, de regulamentação, né? E o que eles menos querem é isso, diminuir o seu lucro, né? Então, eu desconfio, atualmente eu estou mais convencido sobre isso, né? Que essa cruzada do Elon Musk é nesse sentido, para poder criar essa desestabilização, né, das nossas instituições. Primeiro ataca o STF, que está atuando de forma mais incisiva com relação a essas questões. Agora já está atacando o governo também, né? Enfim, está focando nisso e, obviamente, talvez minando justamente essa ideia de criar uma regulamentação para que a gente deixe isso aí, né, para lá e não interfira ou não influencie também outros ordenamentos jurídicos a fazerem o mesmo. Então, eu atualmente sou mais convencido dessa tese ou dessa teoria aí, né, com relação a essa participação dele nisso. É isso.